a carne. E aí ficou com vergonha de ficar pedindo para as gurias dinheiro para comprar carne. Então ele vai lá no Mercado Cairu, entra com uma sacolinha, passa numa gôndola e vê lá que tem vazio em promoção. R$ 25. Não tem dúvidas. Enfia aquela pacote de, de vazio dentro da mochila da Fissul dele lá, onde ele carrega os livros, porque ele vai para a mochila. Tá chegando na porta, segurança para o Vinícius e diz assim: Vinícius, tô vendo, ô Magrão, tô vendo que tá carregando aí uma coisa, já nossas câmeras te pegaram. Ele abrem a mochila dele e tiram lá a peça de vazio de R$ 25. Vocês vão de convir que está dentro dos critérios da insignificância, não está? Tá. Inexpressivo. Poxa, para eu movimentar toda a máquina judicial, primeiro, vou ter que fazer um boletim de ocorrência. Vou tirar lá o Rodrigo das ruas que está perseguindo o estuprador do Fuca Verde lá. Que está fugindo. Vou tirar ele lá das ruas para ter que cuidar do Vinícius que furtou uma peça de carne que custa R$ 25. Ou seja, se isso acontecesse na vida real, que não vai acontecer, mas se isso acontecesse na vida real, eu tranquilamente pegaria R$ 25 no meu bolso e daria assim, pô, paga essa porcaria logo, Vinícius, pega essa carne e agora não apronta mais esse tipo de coisa. Ou qualquer um de nós faria isso, ou nos cotizaríamos, vamos dar cada um dar 10 pila aqui, pagamos por Vinícius e ainda leva mais um pedaço de carne para não encher o saco. Não é verdade? É, todo mundo aqui faria isso, exato. Então não tem por quê. Agora, tem uma outra circunstância. Vinícius foi pego, fizeram um boletim de ocorrência, o delegado entendeu por aplicar o princípio de insignificância no relatório, o Ministério Público pediu o arquivamento. Contudo, o boletim de ocorrência ficou lá na delegacia, no sistema, não ficou, Rodrigo? Tá. Na outra semana, o seu Vinícius entra de novo lá no Cairu e dessa vez o malandro resolve querer levar uma garrafa de gin, só que aqueles gin vagabundo, bagaceiro, de R$ 30. Já perdeu o significado, a insignificância dele. Por quê? Porque ele está com uma reincidência ou uma habitualidade delitiva comprovada. Ou seja, toda hora ele está tentando furtar alguma coisa lá no Cairu. Não tem como tu aplicar. E isso se dá bastante no contrabando, no descaminho de cigarro. O descaminho de cigarro é aquele crime bem comum. O que o pessoal fazia? O pessoal ia para o Paraguai, comprava cigarro brasileiro do Paraguai e trazia para cá. Por quê? Porque o Paraguai não coloca um tributo tão alto no cigarro quanto o Brasil coloca. Então eles compravam lá pacotes e pacotes de Calton, de Marlboro, para vender nos camelôs nas ruas, cigarro pelo um preço mais barato. E aí, então aquele cigarro no Brasil que custava R$ 7, eles vendiam por 3. E o pessoal comprava o cigarro de camelô. Acontece que é o seguinte, a Receita Federal só executa, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional só executa quando tu
ultrapassares 20 mil reais em tributos. Então, ficou determinado que abaixo de 20 mil reais é princípio da insignificância. O que os sacoleiros do Paraguai faziam? Se distribuíam e sempre traziam abaixo de 20 mil, porque daí eram pegos, perdiam a mercadoria, mas não respondiam pelo crime de descaminho, porque afinal de contas era princípio da insignificância. Então, a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, disse que quando houver reincidência ou habitualidade delitiva comprovada, que aquele cara sacoleiro que vai toda hora para o Paraguai já foi apreendido várias vezes, não se aplica o princípio da insignificância, porque já não é mais insignificante. A pessoa está toda hora tentando cometer um crime. Entenderam? Entenderam? Então eu já coloquei, eu botei nos meus slides que eu vou passar para vocês essas jurisprudências, inclusive uma agora do ano de 2018, da relatoria do ministro Jorge Mussi, da quinta turma. Também, mas nós temos um caso que pela circunstância fática, tudo isso, por isso que o bonito do direito é que tudo tem que ser analisado fato a fato. Nós temos uma jurisprudência que diz que a reincidência do réu não afasta a aplicação do princípio da insignificância. Isso significa o quê? Que mesmo o réu sendo reincidente, dependendo do caso, não se afasta a insignificância. E aqui é um caso onde um denunciado, um acusado, foi denunciado em 17 de junho de 2016 por subtrair para si 7 barras de chocolate avaliada em R$80. Coitado, estava louco para comer um chocolate. Olha, se for dependendo de mim, eu tenho dificuldade. Putz, chocolate é a minha fraqueza. Eu não sei do caso de vocês, eu sou apaixonado por chocolate. Bah! Eu sou daquelas pessoas que se tu me deixa chocolate na Páscoa, me dá uma mão de chocolate na Páscoa, eu me intoxico. Porque eu como tudo uma vez só, assim, daí passo mal, assim, vomito, fico mal. De chegar a enxergar tudo embaralhado de tanto comer chocolate, sabe? Da crise de fígado. Sou assim mesmo. Podem rir, mas é verdade. Então, assim, então tem 2 jurisprudências aqui, dizendo que embora... eu estou trazendo várias jurisprudências sobre o princípio de insignificância. Uma outra situação é o seguinte, ó. Tá. E aí é o seguinte. Aconteceu um acidente de carro na Presidente Vargas aí. Veio a brigada. Aí chamaram a Polícia Civil. E foi lá o Instituto Geral de Perícia, o IGP, e foi lá o Rodrigo junto. Aí o Rodrigo, olha, tá verificando o carro ali, descrevendo a cena do vinho, e vê aqui dentro do carro, só um pouquinho que a minha internet está instável, deixa eu ver se ela se estabilizou. E vê que dentro do carro, o sujeito tinha um CD do Mano Lima. E ele, putz, eu estava atrás desse CD do Mano Lima um tempão, mas dava uma preguiça de baixar no Spotify e tal coisa. E apropria-se para se furta o CD do Mano Lima. Quanto custa um CD do Mano Lima? R$15. A pergunta que eu faço. O Rodrigo, aplica-se o princípio da insignificância em relação ao Rodrigo? Exatamente não. Por quê? Responde, Rodrigo. Servidor público. Policial. E policial também. Além de servidor público, ele é policial. É uma circunstância mais agravante. Ele tem que ter a noção de que ele não pode cometer crimes. Porque ele é policial. Ele zela pela ordem. Ele zela pela lei.
Nós temos outra coisa seguinte, ó. A súmula 589 do STJ diz o seguinte, ó. Não se aplica, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Ou seja, não se aplica insignificância na Lei Maria da Penha. Vinícius, se tu brigar com a tua namorada e der uns tapas nela, for para as vias de fato, não chegou a ser lesões, vias de fato, te ferrou, meu. Não vai ter insignificância para ti. Ah, mas o professor disse, eu nem, só dei um tapinha no braço dela. Não tem, cara. Se tu brigar com a tua namorada e resolver por vingança, colocar o Thiago Lima e você, tcheretchê, na janela da casa dela, contravenção penal de perturbação ao sossego público, te ferrou, não vai ser insignificância. Não vai te incomodar. E nós temos a outra súmula, que é a súmula 599 do STJ, que diz o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Então, assim, o servidor que cometeu peculato é inaplicável. Ah, professor, mas era... o Rodrigo disse assim, ah, professor, mas eu só levei umas folhas de almaço velha que estavam lá na delegacia para casa para poder copiar a matéria. Tu vai te incomodar. Nós não vamos poder usar o princípio da insignificância para retirar o caráter de furto ou apropriação indébita. O que nós podemos fazer, Rodrigo? Nós podemos alegar outra coisa, dizendo que aquilo era coisa de ninguém, res nullius, era coisa abandonada. Nós vamos ter que alegar outra tese. Agora a insignificância não vai colar. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha jurisprudência que aplica a insignificância para servidor público para casos de crimes contra a administração pública. É o STJ que criou isso aqui. Só que para a gente levar até o Supremo, olha, toda vez que um recurso é conhecido no STJ, mas não provido, a gente queria que ele fosse conhecido e provido. Quando só o fato de ele ser conhecido, caem lágrimas dos meus olhos, eu jogo de felicidade, porque em regra eles não conhecem, eles inventam tudo que é súmula para trancar o recurso. Então, para fazer um recurso subir, é uma mão de obra desgraçada. Bom, então, dito isso, esses são sobre o princípio da insignificância. Agora, nós vamos tratar do princípio da ofensividade. Da ofensividade. Esse é bem curtinho. O princípio da ofensividade parte do seguinte pressuposto. Opa, por que eu estou fazendo bagunça aqui? No começo. O princípio da ofensividade tem o seguinte adágio, o seguinte brocardo jurídico, penal. O fundamento do princípio da ofensividade está no clássico princípio neminem laedere, a ninguém prejudicar, ofender, lesionar. Ele parte daquele nullum crimen sine injuria. Nullum crimen sine injuria. Não há crime se não tiver uma lesão, uma ofensa. E parte da premissa de que não há crime sem ofensa a bem jurídico. Não há. Apenas condutas que causem lesão a bem jurídico podem se sujeitar ao direito penal. Tem a pretensão de que seus efeitos tenham reflexos em dois planos. São dois planos que tem. O primeiro, servir de orientação à atividade legiferante, atividade legislativa, fornecendo substratos políticos e jurídicos para que o legislador adote na elaboração do tipo penal,
a exigência indeclinável de que a conduta proibida represente ou contenha verdadeiro conteúdo